Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. E neste vídeo eu vou falar sobre o uso da vírgula. Fique comigo até o final para que você possa aprender um pouco mais sobre o uso da vírgula. Para quem não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, gente, eu trago as regras gerais do uso da vírgula. Tá? Tenho aqui 7 regras gerais. A primeira delas é: a vírgula é gramatical. Não é usada simplesmente para marcar uma pausa, porque então iríamos até onde o fôlego dá. E não é bem assim, né? Então precisamos colocar a vírgula. Tá? Devemos sempre ter em mente que o segundo aspecto diz: na leitura pode haver pausa onde não há vírgula, mas onde há vírgula muda-se o tom de voz e a inflexão. Tá? Então a vírgula é importante, como eu já falei, em relação à respiração e também à tonalidade das frases, dos períodos, ok? Prosseguindo. A vírgula pode ser pessoal, ou que eu destaco, outra pessoa pode preferir não destacar. Muito importante essa dica, hein? Quarto aspecto de hoje: não há uniformidade entre os escritores quanto ao emprego da vírgula. Uns usam mais e outros autores usam menos. Isso é bem claro, né? Por exemplo, num romance de Saramago, você pode encontrar usos de vírgulas específicos, tá? Então tem vírgulas que são utilizadas em pausas mais quurtas e outras em pausas mais longas. Então fique ligado nisso. Quinta dica de hoje é: não há regras absolutas, mas algumas de uso geral são possíveis, tá? Então cuidado com isso, tá? Existem regras e regras, tá? Mas nem toda regra é exceção. Então você pode criar a sua própria regra dentro da gramática, tá? Até um certo ponto a regra, depois há esse espaço vazio em que nós podemos interpor a nossa ideia, nós podemos conectar a nossa visão com a visão da gramática, sem nenhum prejuízo, sem nenhum erro, ok? Sexta dica: o principal objetivo da vírgula é esclarecer o sentido da frase, não deixando margem para dúvidas e o duplo sentido, né, gente? Que são as ambiguidades. Então, essas ambiguidades são perigosas. Você deve escrever sempre observando isso. Se você cria um duplo sentido numa redação, por exemplo, fica complicado para quem vai corrigir a sua redação, não é mesmo? Fique ligadinho nisso. Sétima dica: a vírgula apenas assinala uma separação de sentido que já existe mentalmente. Não se usa a vírgula, portanto, entre termos que mantêm ligação íntima e racional, tá? Quando nós temos logicamente uma frase, esta frase precisa ou não usar a vírgula. Isso é claro, isso é óbvio, né? Então, as separações mentais são importantes, tá? Mas eu não preciso exagerar, porque aí você erra. Quanto mais você exagera no uso da vírgula, mais você pode errar, é claro, né? Então a vírgula tem o uso e eu vou falar daqui a pouco, tá? Bom, finalizamos aqui, né, as regras gerais.
Agora vamos para a vírgula proibida. Bom, são 3 casos aí de vírgula proibida. O primeiro desses casos é entre sujeito e predicado, ordem direta. Nós não podemos colocar vírgula entre o sujeito e predicado, gente. Isso aí é bem claro, é bem óbvio. Olha o exemplo. O ministro das Relações Exteriores da França está em Brasília. Quem é o sujeito? O ministro das Relações Exteriores da França. Esse é o sujeito. E quem é o predicado? Está em Brasília. Se você coloca uma vírgula ali, você erra, não pode. Tá? É proibido o uso de vírgula entre sujeito e predicado. Ok? Joinha? Molezinha? Vamos passar para o próximo caso. Olha aí, outro caso de vírgula proibida. Entre o verbo e seus complementos na ordem direta. Tome muito cuidado com isso, gente. Ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto é a ordem direta. Tá? Então, se você coloca vírgula entre o verbo e o objeto direto, por exemplo, ou um verbo objeto indireto, dançou, não pode. Tá? Olha o exemplo. O presidente disse aos governadores que não aceita a proposta. Observe ali, ó, quando eu falo isso aqui, ó, aqui é o verbo, tá? Verbo dizer, disse, ele disse, o presidente, ó. O complemento são os governadores, tá? Então, entre esse verbo e esse complemento, eu não posso colocar vírgula aqui. É isso que eu quis dizer nessa explicação. E no próximo segmento nós temos aqui, ó, que não aceita a proposta. Aceita o verbo aceitar. Ok? O complemento desse verbo aceitar é a proposta. Não aceita o quê? Então, aceita o verbo transitivo direto e a proposta é o objeto direto. É o complemento do verbo. Eu não posso, jamais podemos colocar vírgula entre o verbo e o seu objeto. Tá? A grosso modo, não podemos. Se você coloca uma vírgula aqui, você dança, você erra. Não pode. Prosseguindo. Bom, terceiro caso e último de hoje de vírgula proibida. Na ordem indireta, primeiro o predicado, depois o sujeito. Olha aqui, ó. Está em Brasília o ministro de Relações Exteriores da França. Nós também não podemos colocar vírgula. Ok? Entre esse vermelhinho que eu deixei aí e o restante. Não pode. Se você colocar, você dança também. É um caso proibido. Bom, agora vamos para a vírgula obrigatória. Tá? Nós temos aí 7 casos de vírgula obrigatória. Ok? O primeiro delas é depois de orações adverbiais antepostas, que são chamadas de deslocadas por mim. Eu gosto de falar assim, deslocadas, né? É quando você tem uma oração adverbial lá na frente. Porque advérbio, ele não tem um local engessado ali, concreto, para ele ficar ali, ó, preso. Não tem como você deixar um advérbio preso. Do mesmo modo que as orações subordinadas ou subordinativas adverbiais também não podem ficar sempre no final da frase. Elas vão ficar na frente, elas vão ficar no meio. Se elas ficarem na frente, nós vamos colocar a vírgula na frente. E se ela ficar no meio? Também, intercalada. Oração intercalada, vírgula. Vamos ver o exemplo ali, ó. Se não chover, haverá jogo. Tá?
Então, esse se não chover é uma oração subordinada adverbial condicional. Caso não chova, haverá jogo. O local do advérbio é sempre no final da frase, como eu falei, né? Numa ordem direta, sujeito, verbo, objeto, você deixa lá no finalzinho o advérbio, né? Só que quando eu preciso falar, me expressar, eu vou usar na frente. E é bem interessante isso. Quando você coloca essa oração subordinada adverbial no início, você comunica melhor. Você chama mais a atenção do seu interlocutor, de quem te ouve, de quem te lê, tá? Quando você escreve também. Quando você escrever uma redação, coloca lá no início, deslocada lá, né? Ou anteposta, né? Coloca lá anteposta uma oração subordinada adverbial lá no início da frase. Se você fizer isso numa redação, você vai ficar bem, vai ficar joinha, tá? Embaixo. Ontem à noite, no Pacaembu, sem 7 titulares, sob forte chuva, o Corinthians derrotou o Juventude. Tá? Então nós temos o mesmo caso de deslocamento. Tá? Só fiquei devendo o exemplo da intercalada no meio. Tá? Seria assim, por exemplo, haverá, se não chover, jogo. Tá? Usando o primeiro exemplo. Então, se não chover, pode ficar no meio, intercalada. Aí você coloca vírgula. Haverá, vírgula, se não chover, vírgula, jogo. Jogo, vírgula, haverá se não chover. Então você pode mudar. Claro que tem um limite racional, lógico, tá? Para o uso de anteposições. Cuidado com isso. Bom, vírgula obrigatória de novo. Olha lá. Segundo caso aí, a vírgula é usada para separar qualquer elemento meramente explicativo, como isto é, a saber, ou melhor, além disso, ou seja. Vamos ao exemplo. Só aceitamos o formulário original, ou seja, ele não pode ser xerocado. Tá? Então, entre esse ou seja, vírgula, tá? Vírgula, ou seja, vírgula, vírgula, isto é, vírgula, vírgula, a saber, vírgula, vírgula, além disso, vírgula. Ok? Joinha. Próximo e último caso de hoje, né? De vírgula obrigatória. Tá? Bom, vamos ver. Não, são 7 casos, me perdoe. São 7 casos de vírgula obrigatória. Então, o terceiro caso aí. Toda oração explicativa vem obrigatoriamente precedida de vírgula. Neste terceiro caso de vírgula obrigatória, nós temos essa frase. Toda oração explicativa vem obrigatoriamente precedida de vírgula. Nosso time, vírgula, que ganhou o torneio neste ano, foi vice em 2021. Nosso time que ganhou o torneio neste ano foi vice em 2021. Então, esse trecho em vermelho aí é uma oração explicativa, tá? E nós colocamos vírgula, tá? Lembrando que é uma oração subordinada adjetiva e explicativa, tá? Eu fui aí bem sintético para poder facilitar, né, o aprendizado, facilitar também a nossa visualização aí. Então, passando. Vírgula obrigatória, quarto caso de hoje. A vírgula é usada para separar o aposto. E o que é o aposto? O aposto é algo que se conhece a respeito do sujeito, tá? Da oração. É uma informação. Vamos ver essa informação. O Brasil, aí é o sujeito, né? Olha lá, vírgula, um dos maiores países do mundo, vírgula, tem sérios problemas
sociais. Tá? Então, um dos maiores países do mundo é o aposto de quem? Do sujeito, que é o Brasil. Tá? Joia? Então é sempre vírgula. O Brasil, vírgula. Vou falar alguma coisa sobre o sujeito, vou informar algo relacionado ao sujeito, eu sempre utilizo a vírgula. Isso é obrigatório, tá? Senão, dança, senão fica ruim. Quinto caso, vírgula obrigatória. Quando há elipse do verbo. Ok? Então, nesse caso aí, nós precisamos entender, né? Que há uma elipse verbal. Então, nós precisamos da vírgula para justamente marcar o acontecido. Olha aí, vamos observar no exemplo. Os cariocas preferem praia, ponto e vírgula. Os paulistas, shopping. Eu poderia também, né, entender o zeugma como uma figura de linguagem importante e que, de repente, o uso da vírgula pode ser também necessário. Tá? Então, a vírgula na segunda parte da frase, ó, os paulistas shopping. Então, os paulistas, vírgula, shopping. Essa vírgula vai substituir o verbo preferir. Tá? Então, é sempre pensando e raciocinando em cima da vírgula. Prosseguindo. Sexto caso aí, ó, penúltimo caso de hoje, vírgula obrigatória antes da conjunção e. Todos sabem o que é a conjunção e, né? Não exerce função sintática. Ao introduzir a oração que tenha o sujeito diferente do anterior. Neste caso, se não houver a vírgula, haverá a possibilidade de entender o sujeito da segunda oração como complemento do verbo da primeira. Tá? Ficou uma explicação um pouco prolixa, me perdoem, mas é necessária. Tá? Então, olha só o exemplo. Ó. FIFA pune o atacante, vírgula, e o goleiro recebe o prêmio. Tá? Então, nesse caso aí, você usa a vírgula para você justamente mostrar uma espécie de marcação, né? A grosso modo. Ficou marcado ali que há um fato que aconteceu e que depois ele ocorre com uma espécie de sequência que eu não posso, entre aspas, repetir, né? Fica sempre redundante. Tá? Então a redundância é sempre observada dentro de uma especificidade para o uso da vírgula. Bom, sétimo e último caso de vírgula obrigatória, no vocativo, onde o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético, por seu caráter geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Olha o exemplo. Não fale tão alto. Oh, moça, existe uma interjeição ali, tá? Antes de moça. Existe uma interjeição, né? Não fale tão alto. Oh, moça, tá? Essa interjeição, ela está elíptica também. Não é errado se você deixar elíptica a interjeição, mas existe, né? Então, você vai falar, não fale alto, moça. Não fale tão alto, moça. Não fale tão alto, rapaz. Né? Então você, independente de quem seja a pessoa, você vai usar ali a vírgula. É obrigatório esse uso, né? É o vocativo. Nós precisamos usar, tá? Sempre a vírgula. Olha aí, mamãe, ou papai, ou titia, ou titio, seja lá quem for. Mamãe, vírgula, como você é linda. Tá? Sempre eu uso. Quem é o vocativo? Mamãe, oh mamãe. É como se você estivesse exaltando, né? O vocativo é isso. É a chamada, você chama a pessoa, é chamar. Né? Oh mamãe,
Ô moça, ô moço, ô rapaz, ô papai. Tá, mas não tem ali a interjeição. Ela é elíptica. Subentende-se que haja, né? Melhor dizendo, uma interjeição. Não é isso? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui!